Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o motivo da minha primeira ressaca literária, que é A Crônica da Casa Assassinada, de Lúcio Cardoso. Eu fiz um vídeo recentemente falando da minha ressaca literária. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o vídeo que eu falo sobre isso, então se você ainda não viu, vai lá conferir. E esse livro de fato foi um acontecimento aí na minha vida literária. Bom, mas do que se trata esse livro, né? Do que acontece aqui, qual que é o enredo? A gente vai acompanhar a trajetória da família Menezes, que é composta por 3 irmãos. O Timóteo, que é um personagem super peculiar ali, ele é um personagem que a gente pode dizer que ele é não binário, ele usa as roupas da mãe dele, que é falecida, e por conta dessas particularidades, ele vive dentro de um quarto, dentro da casa ali da família Menezes, afastado de todo mundo. Muito provavelmente para proteger o nome dos Menezes, que é algo extremamente importante para outro dos irmãos, que é o Demétrio. O Demétrio, ele é quase um patriarca ali da família, ele que cuida de todo mundo, cuida das finanças, cuida dos criados e que faz ali minimamente a gestão dessa família. Ele é casado com a Ana, que é uma personagem super interessante, religiosa, mas que no começo a gente percebe que ela é uma personagem um tanto apagada, mas vai crescendo bastante ao longo desse romance. E o último dos irmãos é o Valdo, que casa com a Nina, e é nesse momento que a gente é inserido no romance, quando a Nina vem para casa dos Menezes para morar com eles nessa chácara, e a gente começa a ver então como as relações vão se dar a partir da entrada dessa nova personagem nesse núcleo familiar. A Nina vai ser uma das grandes personagens desse livro. É muito curioso que eu não acho que ela é a personagem principal de todas, assim, apesar do livro falar muito sobre ela, mas eu considero ela como o pivô. Ela que vai desencadear diversos acontecimentos, que vai ser catalisador de problemas, de outras coisas que já estavam acontecendo previamente nessa família. E outro personagem que é muito importante mencionar aqui é a própria casa, que a gente tem aqui no título, né? A Crônica da Casa Assassinada, que é esse casarão ali dos Menezes, que carrega muita tradição no interior de Minas Gerais, nessa cidade fictícia chamada Vila Velha. A casa, ela vai ser quase como um espelho ali do tudo que está acontecendo dentro dessa família. Então, seus grandes cômodos, que às vezes parecem enclausurar aqueles que estão vivendo ali dentro. Esse é um livro aqui que ele acontece, né? Ele é estruturado de maneira epistolar, então a gente tem aqui diversos tipos de registros, seja diários, cartas, testemunhos, relatos, e ao todo a gente tem aqui 10 narradores, que eu acho bem curioso, bem particular, porque como eu comentei, a Nina, ela vai ser essa personagem que vai ser a linha condutora de todo o romance, mas a gente tem somente 2 capítulos que é narrado por ela. Todos os outros são narrados por outras pessoas, sejam esses personagens que eu comentei agora, ou até mesmo outros, como o médico, o farmacêutico, a governanta da casa e alguns outros personagens. O que isso quer dizer pra gente quando a gente está lendo esse livro? Diz 2 coisas principalmente. Primeiro, que toda a percepção que a gente tem sobre a Nina é uma percepção do ponto de vista de outras pessoas e outros personagens que formaram, né, esses preconceitos dessa personagem. O outro ponto é que, sendo esses personagens ali narrando em primeira pessoa, a gente não tem uma veracidade dessas informações, a gente não tem narradores confiáveis. Então a gente não sabe daquilo que está acontecendo, quanto que é verdade, quanto que não é, quanto que a gente pode se apoiar naqueles relatos, principalmente porque tem algumas situações que a gente tem diferentes pessoas narrando a mesma situação. E o porquê da minha ressaca literária? Eu comentei com vocês um pouquinho sobre isso no outro vídeo que eu gravei, mas pra mim, eu considero que esse livro é muito intenso. Então ele é um dramalhão mesmo, chegando metade pro final ele parece quase uma novela mexicana, porque tem muitas coisas acontecendo, e ele trabalha vários temas que são muito tabu pra nossa sociedade, como incesto, necrofilia, não binarismo, traição, tentativa de assassinato, tentativa de suicídio e tantos outros temas que vão permear essa obra, além da própria religiosidade que é extremamente presente aqui. Mas, pra mim, eu acho que eu li o livro super rápido, né? Eu li ele em menos de uma semana. É um livro que na hora que você engata, você quer saber o que vai acontecer, você quer saber o desfecho. E eu acho que ele evoca sensações muito fortes, muito presentes
E, terminando o livro, eu senti que eu ainda não tinha terminado de trabalhar com aqueles sentimentos que estavam ali em polvorosa dentro de mim. Então, não tinha terminado de decantar toda a história, todas as minhas percepções. Até por isso que eu demorei um pouquinho para gravar esse vídeo, confesso. E o que eu fiz? Eu me enfiei nesse buraco desse livro aqui. Eu cavei o fundo do poço, então li artigos, li livros de apoio, vi outros vídeos no YouTube de pessoas resenhando esse mesmo livro. E eu acho que isso fez com que eu terminasse ali de esgotar o que esse livro tinha para dizer para mim. Eu li esse livro numa leitura conjunta com o Clube Etsu. Eu vou deixar aqui na descrição também o link pro perfil do Instagram deles, que foi uma experiência bem bacana para mim. E é muito engraçado porque eu vejo tanto no clube quanto em outros vídeos do YouTube que esse livro divide muitas opiniões. Aqui eu não tenho a pretensão de passar spoilers, porque na minha concepção, eu acho que quanto menos você souber sobre os plots, sobre o desdobramento das coisas que acontecem nesse livro, vai ser melhor para tua experiência de leitura. E isso vindo de uma pessoa que ama um spoiler, que vai atrás, quer saber tudo sobre o livro, que não se importa com isso. Mas para esse livro eu acho que faz bastante diferença você ir um pouco mais cru para a leitura. Então eu vou falar aqui nesse vídeo muito mais sobre chaves de interpretação, coisas que eu percebi ao longo desse livro, do que necessariamente qual que é o final, o que acontece, o que um fala para quem, enfim, né? Até mesmo esses assuntos que permeiam o livro, eu acho que já é ali uma forma de instigar você a ir para esse livro, que eu acho que valeu muito a pena a leitura. Eu avaliei ele com 4 estrelas, e eu acho que ele tem coisas bem bacanas que a gente pode tirar aqui. Como eu comentei, não é um livro unânime, e tá tudo bem, né? Eu acho que a literatura tem essa mágica de não ter pessoas que vão gostar do mesmo livro. Eu acho que isso vai muito de gosto para gosto e tá tudo bem. Eu também não gosto de livros que tem pessoas que amam e faz parte. A gente aqui aceita todos os tipos de experiência de leitura. Mas um dos pontos que eu escuto aqui falar muito sobre esse livro é realmente sobre esse excesso de drama que tem. Eu pessoalmente não me importo, eu gosto. Eu percebo ali que os livros que é cada vez mais carregado nisso, eu tenho uma tendência a gostar mais, mas tudo bem. E é um aspecto que as pessoas consideram que o Lúcio Cardoso deu uma pesada de mão, e eu entendo porque é muito de gosto pessoal, como eu já comentei. Um outro aspecto que as pessoas comentam é que esse livro aqui ele é formado, né, de forma epistolar, como eu comentei, mas todos os personagens usam o mesmo tom de voz, escrevem da mesma forma. Isso faz com que essa história, que já não tem tanta veracidade das informações, que você não sabe o que de fato está acontecendo ou o que de fato aconteceu, ele perca um pouquinho mais de veracidade por conta dessa escrita que é unânime para todos. Mas para mim não me incomoda especificamente, eu não procuro um livro perfeito, eu gosto dos livros que provocam, e eu realmente gosto de livros que eu saia da leitura sem saber o que aconteceu, que eu vou preencher com a minha imaginação, que a gente só vai poder hipotetizar, cara, o que aconteceu naquela situação? Quem que era essa pessoa? Será que esse personagem fez exatamente isso que a gente tá achando? Porque o Lúcio Cardoso deixa as coisas um pouco na entrelinha. Nem tudo, tem coisas que ele é bem óbvio, bem escrachado mesmo, esfrega na nossa cara alguns temas, mas para outros ele deixa subentendido. E eu pessoalmente gosto disso, porque eu acho que instiga o leitor. E eu sei que tem pessoas que gostam de ter ali realmente um final super desenhadinho, redondinho. E eu não me importo de pontas soltas, gente. Eu acho que é o motivo que gera tanta discussão, que gera tanta conversa, que gera tanta troca. A gente só pode hipotetizar. E eu acho isso muito bacana nos livros. Como eu mencionei anteriormente, eu fui atrás de alguns artigos, de algumas leituras de apoio para esse livro. E uma das coisas que eu achei bem bacana para comentar com vocês aqui é que a Nina, ela é um pouco dessa representação dessa femme fatale. Quem comentou sobre isso foi a Gabi Junks, da nossa leitura conjunta. Vou deixar aqui também o link pro canal dela, ela tem um canal no YouTube bem bacana. E eu não conhecia tanto, né, esse tipo psicológico, né, esse tipo de personagem na literatura. Fui atrás, fui pesquisar, e ele tem algumas reminiscências, né, um dos tipos de femme fatale, na verdade, tem reminiscências do vampirismo. Então vamos pensar, né, naquele arquétipo social que a gente tem da vampira, toda seduzente, toda hipnótica, né, para algumas pessoas, quase como uma sereia, né, que também é um arquétipo de femme fatale. Então nessa situação a gente vai ter a Nina como essa femme fatale vampirística,
Porque uma das qualidades, né, dos atributos do vampiro é realmente essa ação hipnótica que tem sobre as pessoas. E é exatamente o que a gente tem com a Nina. Como eu comentei, o livro é narrado por 10 pessoas diferentes e todas essas narrações são de uma forma ou de outra em relação à Nina. Tá todo mundo falando sobre ela, pensando sobre ela. Ela realmente ali é esse pivô, como eu comentei com vocês. E o que ela faz então é inebriar 3 personagens masculinos aqui, pelo menos, na verdade 4, à volta dela, que eles têm realmente uma atração que não é justificável, assim. A gente tem então momentos que eles falam como ela é bonita, como ela é diferente, como ela é especial, mas a gente vai ter definições também em alguns momentos definindo ela como um monstro, como um diabo. Isso é muito curioso da gente perceber como tem esse antagonismo nessa personagem, como as pessoas mesmos relatam sobre isso, que ninguém sabe dizer aquilo que ela quer, aquilo que ela pensa. Ela é realmente um mistério para todo mundo. E tem aqui uma cena que eu queria comentar, conectando com esse aspecto do vampirismo. Um personagem, né, vai dar um beijo ali no meio dos peitos dela, em vez de dar um beijo, ele morde, né, então ele dá uma mordida super forte. Essa cena específica me lembrou uma outra cena que é do Drácula, quando tem uma personagem que é forçada, né, a beber o sangue do peito do Drácula. A partir do momento que ela bebe esse sangue do Drácula, ela fica sobre o efeito do Drácula, né? Ele tem então uma influência sobre as suas ações, sobre seus pensamentos, da mesma forma com que a Nina vai ter essa influência nesse personagem que vai morder ali o seu peito, o seu seio. Então eu achei isso bem interessante, principalmente falando desse aspecto do vampirismo dessa femme fatale. Esse é um livro também composto de muito contrastes. Então a gente tem a Nina que vem dessa cidade grande, ela vem do Rio de Janeiro, né? Cosmopolita, inovadora, com tudo que tem ali, né, de vanguardismo, enquanto a gente tem essa família Menezes vivendo numa cidade de interior extremamente pacata, representando em alguns momentos até mesmo o tradicionalismo. Então a gente tem essa ambiguidade e o que acontece quando esses dois opostos se chocam. Para saber o que acontece, vocês vão ter que ler o livro. Eu recomendo a leitura, gente. Eu acho que é uma experiência que vale a pena, nem que seja você passar raiva, mas eu acho que vale a pena e contribui. É legal comentar que esse livro, ele vai ter elementos do gótico. Então na leitura conjunta algumas pessoas fizeram algumas poucas relações assim, né, mas ainda presentes com o Morro dos Ventos Uivantes. E da minha experiência pessoal, eu li os Buddenbrook e eu achei que ele tem um pouco dessa dinâmica entre irmãos, que é um pouco parecida, apesar da narrativa ser extremamente diferente. Nós vamos ter algumas discussões aqui sobre religião bem bacanas, bem interessantes. Tem uma especificamente que o Valdo e a Ana conversam com o padre sobre o que é o inferno. Eu achei bem legal, né? Que é uma discussão muito da essência humana e a forma com que o padre vai direcionar, né? Vai encaminhar essa conversa, eu achei bem interessante também. E tem um outro tema que ele vai permear todo o livro, que é a ressurreição. A gente tem na epígrafe do livro uma narração aqui da Bíblia, né? Que é a seguinte: Jesus disse: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do defunto: Senhor, ele já cheira mal, porque aí está há 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te disse eu que, se tu creres, verás a glória de Deus? E é uma das discussões realmente que vai permear o livro, né? O que acontece após a morte? O que acontece, né, da minha vida aqui agora, dos meus pecados, quando eu vou morrer? E o principal tema, realmente, a gente pode falar que é da ressurreição da carne. A gente tem isso já sendo abordado no primeiro capítulo do livro. Primeiro capítulo, eu já aviso que ele não é para estômagos fracos, ele já, assim, te dá um chute no meio do peito, que você não sabe o que te atropelou, mas ele vai abordar o tema da ressurreição, né? Tem uma pessoa que ela está adoentada, prestes a morrer, e essa pessoa vai questionar, né, o que vai acontecer, né, se existe vida após a morte ou se a vida é isso que a gente faz dela enquanto vivos. Tem uma outra situação que a Ana, né, que é a esposa do Demétrio, ela vai implorar para o padre por um milagre, porque teve uma pessoa ali que faleceu, e ela vai ali de forma muito descontrolada implorar para esse padre por um milagre. A gente tem em outro momento o Timóteo,
questionando, né? Ele acha que ele viu a reencarnação de uma pessoa em um outro personagem do livro. Então eu acho isso muito interessante, uma coisa bem presente nesse livro. Como eu estava falando aqui da Nina, né, sobre esse aspecto de como que ela é indefinível de certa forma, ela mesma vai se definir em um momento que ela manda uma carta. Ela diz o seguinte: você já terá de certo aprendido quem sou eu na realidade. Um ser fantástico e sem sentido, mas cujos gritos fingidos às vezes confundem-se com os gemidos da verdade. Então ela mesma fala dessa ambiguidade, dessa falsidade, dessa verdade nela, que em alguns momentos eu sinto que incomoda até mesmo ela, sabe? Pode ser uma interpretação um pouco ilusória da minha parte, mas eu vejo que às vezes ela é movimentada por uma força interior que nem mesmo ela tem controle sobre si. A história vai terminar sem algumas respostas pra gente. E quais respostas eu gostaria de ter tido pessoalmente, né? Primeiro, é quem organiza esses relatos. A gente tem uma série de relatos que eles não estão em ordem linear, e algum desses relatos, eles têm algumas anotações no livro, tá? Entre parênteses, assim, nota posterior, né? Alguém fazendo um complemento. Na época eu tava falando isso, mas eu percebo que hoje é assim, assim, assim. Então a gente não tem essa resposta. Na minha percepção, se alguém organizou esse relato, tinha um objetivo, seja de compreender melhor a história ou qualquer outro objetivo, mas que tinha ali uma motivação. Então isso, né, ficou uma pulguinha atrás da minha orelha, querendo saber o que de fato, né, motivou essa gestão de todos esses relatos. Um outro aspecto que eu queria mencionar, assim, que quando eu estava lendo me lembrou outro livro, é que o Valdo, ele vai encontrar a Nina meio que por acaso, assim. E esse aspecto do por acaso, ele me lembra muito a insustentável leveza do ser. Quando a gente tem ali os dois personagens principais, que é o Thomas e a Teresa, e eles se encontram também por acaso, e tem uma frase, né, específica ali do livro, que questiona, né, quantos acasos são necessários para que o amor surja. Eu fiquei pensando muito nesse aspecto de que qual foi a sequência de acasos necessários para que essa relação tivesse acontecida e o que isso acabou desencadeando, né? Isso era de fato amor, não era? E o que isso acabou impactando nessa família, que a gente vê também que a partir do momento lá que a Teresa e o Thomas eles começam a traçar uma relação, esses acasos vão levar em consequências ali bem particulares e bem pesadas, né? A gente pode falar para ambos personagens. E para finalizar, um dos artigos, né, que eu li, ele traz uma frase que eu achei bem bacana que eu queria compartilhar com vocês. Ele diz o seguinte: nesse sentido, Crônica da Casa Assassinada é a confirmação da tendência que se nota em toda a sua prosa, de questionar as crenças e as instituições centrais da sociedade por intermediação do feminino. Deus existe? A igreja tem o direito de representar Deus? A família é o melhor destino do homem? Então, para mim, né, ficou muito evidente esse aspecto, né, de como que o Lúcio Cardoso ele vai questionar todas essas instituições sociais, sendo que esse é um livro de 1959. Então, eu imagino que ele deva ter chocado um pouco bastante, na verdade, o meio literário, porque ele realmente é muito provocativo e dá uma esfregada na nossa cara, assim, diversos questionamentos, sejam sobre a religião, seja sobre o tradicionalismo, sobre o que é uma mulher, qual o impacto que ela pode ter, sobre a família e tantos outros temas aqui que eu acho bem interessantes. Sobre essa edição especificamente, eu gostei bastante nela, a minha tá com esse papel bem amareladinho que eu amo. Só que o que eu recomendo? A gente tem aqui uma introdução, um prefácio, na verdade, que eu recomendo pular. Ele já traz bastante spoiler sobre a história. Eu, pessoalmente, não me incomodei de ter lido, mas eu sei que, para uma experiência mais real, seria interessante ter pulado. Então fica aqui a minha indicação para vocês. Bom, pessoal, por hoje é isso. Meu muito obrigada se você assistiu esse vídeo até aqui. Não esqueça de deixar um like, de se inscrever no canal e de compartilhar também esse vídeo com outra pessoa que possa gostar aí desse tema, desse livro. Vou deixar aqui embaixo os links para vocês adquirirem todos esses livros. Se forem adquirir, então façam através do meu link, que isso ajuda o canal também. E a gente se vê no próximo vídeo.